Porangacaruca, Sanamaitá, Iquiriuai, Cereira Viva, Tendaba Borari. Boa tarde, né, parentes e não parentes também, né? Eu me chamo Vívia, do povo Borari. Eu moro na aldeia Curucuruí, aqui do TI Alter do Chão, que fica no município de Santarém, no Pará. E eu, quanto jovem, né, tenho 20 anos, mas já vou fazer uns 6 anos dentro do movimento, 6, 5 anos, esse ano já. E dentro desses 5 anos, dentro do movimento, quanto jovem, quanto mulher, quanto paraense, quanto comunicadora, né, militante, ativista, multiartista. Então, nesse meio desses anos, eu venho trabalhando dentro dos territórios. Tanto aqui no Baixo Tapajós, trabalhando com os 14 povos daqui, mas também levando as nossas lutas, as nossas pautas em outros lugares, quanto Brasília, quanto Cuiabá, quanto Mato Grosso. Também já fui levando, né, essas pautas, tanto essas pautas climáticas, quanto esses grandes empreendedores que vêm, né, quanto o agro, quanto madeireira, quanto essas hidrovias, hidrelétricas. E no meio disso também eu trabalho muito com grafismos, aonde quando a gente fala muito no movimento que nós somos, né, na verdade, uma referência do nosso povo, seja onde a gente estiver. Então, eu sou meu território, meu corpo, né, é território, meu grafismo é território, todos os meus adornos, que não são tão adornos, né, que são uma parte da nossa espiritualidade, da nossa crença, né, da nossa proteção. Então, eu trabalhando quanto grafismo, né, em lugares que eu vou, eu também vou levando o nome do meu povo, né, a história do meu povo, a história do Baixo Tapajós, a luta do Baixo Tapajós. E eu vou levando, né, essa parte artística, né, por onde eu vou, fazendo também isso, né, dentro das outras aldeias, das outras comunidades que eu vou, de outros povos que eu visito. Então sempre tem essa troca, né, de saber o que que é para eles, o que que é para mim, faz essa troca de saberes, de conhecimentos, de cultura, de falas, né, de personalidade, de enfrentamentos que a gente precisa também. É muito difícil, né, se a gente dizer que é fácil, seria mentira. É porque acontece que a gente já sendo mulher, sendo indígena ou não indígena, a gente já cresce, né, sabendo que a gente vai passar por muitas coisas. Mas principalmente no movimento, em lugares onde a gente deixa a nossa casa, né, deixa o nosso conforto, a nossa segurança. E eu crescendo dentro de um território que é muito matriarcal, né, a maioria das minhas lideranças, elas são mulheres, né. Então, a gente também já vem tendo esse enfrentamento, né, desde que a gente nasce já sendo mulher. Então eu sendo indígena já enfrento mais ainda, né. E aí sendo militante, indo à frente, né, indo em confrontos, mais ainda, porque a gente deixa nosso conforto em viagens, em ônibus, né? Eu já fiz uma viagem sozinha de ônibus onde eu não conseguia dormir direito, porque eu tinha medo, né, de ter alguém ali, né, e fazer alguma coisa, querendo a gente sofre muito assédio, a gente é muito sexualizada, mesmo estando com vestes que cobrem todo o nosso corpo, a gente ainda é sexualizada por a gente ser uma mulher indígena, por a gente ser é, paraense, a gente vai sofrendo toda essa parte, né? A gente tem esse enfrentamento muito grande. Então, por mais que seja difícil, a gente não deixa, né? Porque é necessário a gente ir, né? Nesses enfrentamentos, mas a gente sofre muito. Tanto como violência de gênero, onde tem pessoas que não querem não escutar a gente por ser mulher, mas se for um homem que for falar as mesmas coisas, com as mesmas palavras, todo mundo acata, todo mundo aceita. Então a gente é silenciada, a gente sofre assédio, a gente é sexualizada, a gente vive com medo nas viagens, ao dormir, nos acampamentos, a gente fica sempre com essa insegurança, né? Se a gente vai conseguir voltar para casa. Tanto que dentro do movimento indígena, quando a gente sai para acampamentos, para os movimentos, sempre fala que é até a morte, porque a gente literalmente não sabe se a gente vai voltar. Várias vezes a gente tem vários acontecimentos, né? Aonde caminhão, por exemplo, agora na BR que teve lá, perto de Itaituba, é onde o caminhoneiro quase, né, atropela, foi entrando onde as pessoas estavam, onde os parentes estavam. Quando vai lá no Grito Ancestral também, tem pessoas que estão nas barcaças que trabalham e são armados. Então a gente tem todo esse enfrentamento todo o tempo, né, de ter essa insegurança. E sendo mulher, a gente enfrenta, triplica, né, todos esses problemas, todas essas violências. Principalmente por não querer que o mundo seja do jeito que tá, né? A gente não tem que aceitar a mesmice, aceitar o problema, engolir tudo aquilo que nos falam, né? E também enquanto eu sempre fui muito silenciada, né?
por estar aqui em Alter do Chão, ter pessoas muito brancas por aqui, muito receios, né, dos próprios pais, das próprias lideranças, de somente sendo mulher, eu ir à frente, né, de algo, levar o nome do meu povo. Então, o que mais me motivou também foi isso, de não querer que fique essa mesmice, esses mesmos problemas de desmatamento, de queimadas, né? Principalmente que até do chão, né? Que a gente sofre muito com essa especulação imobiliária, né? Onde as pessoas com mais dinheiro vêm. Então, a gente tem que não aceitar e não se calar, né? E também por conta de saúde mental também. Eu, no início da minha carreira, quando eu comecei dentro do movimento, sofria muito com ansiedade. Então, o que mais me salvou, e se não fosse o movimento, eu não estaria aqui. Foi o que me salvou, que me faz sentir viva, o que faz eu ser eu, é estar dentro do movimento, é estar fazendo esse enfrentamento. E também porque eu quero cuidar, né, do que tem hoje para que os meus irmãos, que são mais novos, meus sobrinhos que são mais novos, tenham um mundo melhor. Quando eles vierem para cá, para Terra do Chão, não tá totalmente destruído, né? Eu queria muita coisa, eu queria que fosse perfeito, né? Mas a gente sabe que não dá. Principalmente aqui no Terra do Chão, eu gostaria, né, que fosse um lugar mais seguro. Eu gostaria que as pessoas que adentrassem aqui respeitassem nós encantados, do Lago Verde, nós encantados, dali da Ponta do Muretalha, do Cajueiro do Pati, que respeitassem toda a nossa espiritualidade, que entendessem o nosso lado, que não atacassem a gente sem saber, sendo indígena, sendo mulher. E também acho que uma parte muito importante é das pessoas tentarem descolonizar o pensamento de que nós, quanto indígenas, não vamos estar numa universidade, não vamos estar usando um celular, ou a gente por exemplo, vestindo uma roupa ou até sem adereço, sem tinta de genipapo na pele. Mas principalmente essa questão territorial, né, de cuidar do meio ambiente, de cuidar do nosso rio, de cuidar das nossas árvores, porque em todos esses lugares para a gente tem nossos encantados, tem nossa espiritualidade. Então a gente cuida do nosso espiritual e também do meio ambiente como um todo, né, porque sem ele a gente não vive.